Amém? Irmãos, bom dia, paz e graça. Vamos ficar de pé, vamos dar início a esse momento de culto ao Senhor, porque Ele é digno. Abacuque, capítulo 3, é uma passagem muito conhecida do profeta. E para ajudar vocês, né, está ali antes de Sofonias, depois de Naum. A pessoa fala assim, poxa vida, tá, antes de Sofonias, depois de Naum. É bom para a gente conhecer. E assim, o versículo 17, né? 17 em diante, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos repetir mais uma vez esse versículo? Mesmo assim, repitam. Vamos de novo. Mesmo assim, é repetir o que eu falo, né? Vamos lá. Lembra de criança quando a gente está ensinando? Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Olha só, depois de todas aquelas coisas ruins, né? E ele continua dizendo: o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Irmãos, quando eu li ou leio essa passagem, claramente eu lembro de Romanos 38, que também é bem conhecido por nós, os cristãos, aonde ele diz: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, eu sei que talvez as circunstâncias nas nossas vidas não são as melhores. Isso é bem comum de acontecer pelo simples fato da gente estar vivo. Quando eu cheguei, eu estava conversando com a Andréia ali e a gente estava assim, olha, os problemas, né, as dificuldades, elas são criativas, né? Quando a gente era criança, a gente tinha alguns problemas e depois de um tempo que a gente cresceu, a gente olha para aqueles problemas de criança e fala assim, que besteira. Mas eles acompanham a nossa maturidade, né? Nós vamos crescendo e os problemas vão evoluindo conosco, né? E talvez muitos problemas podem tentar nos fazer desanimar, desistir, e talvez até mesmo ter a nossa fé questionada ou abalada. Mas eu queria iniciar este culto para nós que estamos aqui, para você que nos acompanha de alguma forma, lembrando dessas duas passagens, de Abacuque e Romanos, do qual nos mostra a certeza, mesmo em períodos ruins, em momentos de dificuldade, em momentos de grande luta, de conflito, que nós podemos olhar para o Senhor, Deus da nossa salvação, e saber que ainda assim Ele está conosco, ainda assim Ele continua soberano, continua totalmente digno, amável, e como Paulo escreve aos Romanos, nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este domingo, por este momento. Pai eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te entronizamos aqui nesta manhã. Reina, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Pai, guie os nossos caminhos, mostre-nos, ó Deus, as veredas da tua justiça, Pai. Perdoa os nossos muitos pecados, prepare o nosso coração, ó Deus, para tudo aquilo que vamos viver aqui nesta manhã.
Ó Deus, desde os momentos de louvores, do qual nós queremos, ó Pai, engrandecer ao Senhor com o cântico, com a nossa voz, com os nossos instrumentos, ó Deus, com a nossa comunhão. Ó Deus, o momento de ouvir a Tua palavra, o momento de orarmos uns pelos outros, ó Deus, o momento de ofertar, o momento, ó Deus, de cear, que sejam todos eles para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Abençoe aqueles que estão reunidos aqui nesta manhã, aqueles que acompanham, ó Deus, em outro momento, que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, exaltado na vida de cada um deles. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz a todos. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei, eternamente santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Saciado
eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou e restaurou, sem nem culpa então. Passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, retornou, graça e paz. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, retomou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render,
aos teus pés vou me lançar. Vamos declarar ao Senhor neste momento. Ele fez em nós novas criaturas, Ele nos tornou vivos nessa manhã. Ele nos deu a graça e o amor. Vamos declarar que nós não somos mais como antigamente. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Glória a Deus. Estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Estás assentado. Estás assentado no trono, se ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor,
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A graça e a paz estejam com todos, amém? Vamos nos assentar rapidamente para a gente. Nós vamos orar, né? Nós temos o privilégio, eu costumo dizer isso aqui sempre, que nós temos o privilégio de estarmos reunidos como Igreja de Cristo, né? Nós temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa manhã, para quem nos acompanha essa noite. E isso aqui só é possível por causa de Cristo. Isso aqui só é possível nós estarmos aqui reunidos porque Cristo nos permitiu. Ele derramou o seu sangue por nós, para que nós tivéssemos vida, como nós louvamos a Deus, para que nós pudéssemos ser novas criaturas nele. E só é possível estarmos reunidos essa manhã. Nós nunca podemos esquecer disso. Não é por causa da igreja, não é por causa de pastores, não é por causa de liderança, não é por causa desse simples templo de 4 paredes, mas nós só podemos estarmos reunidos por causa de Cristo, porque Ele propiciou isso para nós, Ele pagou o alto preço. E hoje é um dia muito especial para nós, é o dia que a igreja se reúne, o dia que nós saímos das nossas casas, do conforto do nosso lar, e nós nos reunimos para louvar e adorar e sermos exortados por Deus, e sermos alimentados pela sua palavra. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas, é isso que faz a diferença na nossa fé. É quando nós podemos estar reunidos, não por causa da nossa força, não por causa do nosso mérito, mas por causa do mérito de Cristo naquela cruz. Amém? Não se esqueça disso nunca na sua vida, tá? Eu queria trazer aqui uma breve reflexão para nós. Hoje nós, vamos dizer que comemoramos, né, o Dia dos Pais, né? Algo aí que, uma data que acaba que o mercado colocou todo mundo na nossa cultura, mas a gente se alegra por esses dias,
a gente se alegra por essas datas, porque nós podemos fazer dessas datas mais um motivo para louvarmos a Deus, mais um motivo para exaltar o nome de Cristo. E aos pais que nos escutam, né, essa transmissão, né, que você possa ouvir essa palavra, a Bíblia traz para nós pelo menos 4 principais responsabilidades sobre a vida dos pais. Da família em geral, né, isso sobre as mães também, mas é uma exortação acerca dos pais. E a Bíblia traz essas 4 responsabilidades que foi colocada na vida dos homens. É dever do homem instruir a sua casa e seus filhos. É dever do homem ser exemplo para a sua família. É dever do homem corrigir a sua família e seus filhos quando necessário, com mãos firmes. E é dever do homem orar pela sua casa e pelos seus filhos. Essas 4 responsabilidades, elas têm um peso muito grande sobre as vidas dos pais. Porque se nós negligenciarmos alguma dessas, nós estamos falhando com as instruções de Deus. Instruir os filhos acerca de Cristo, ser exemplo para eles dentro de casa. Hoje na nossa cultura a gente tem 2 modos de exemplos, os negativos e os positivos. Mas a Bíblia nos instrui a exemplos positivos. Porque muito tristemente, muitos pais são exemplos negativos dentro de casa. Negligenciam a palavra de Deus e acabam vivendo da forma que lhe for melhor, e não da forma que Cristo nos instruiu. É um dever nosso corrigir os nossos filhos quando for necessário, e corrigir com pulso firme, com autoridade, por amor. Uma coisa que muito se confunde na nossa cultura é que muitas vezes o corrigir é falta de amor, mas muito pelo contrário, o corrigir a um filho é um ato de amor, porque você quer instruí-lo da melhor maneira, você quer conduzi-lo da melhor forma, e que seja essa forma baseada nos preceitos de Cristo. E é um dever do pai orar pelos seus filhos, ser exemplos de oração para ele e orar pela vida da sua família. E tem uma passagem muito interessante, é uma instrução de Paulo a Timóteo, está na primeira carta, e nessa instrução Paulo está falando de Timóteo como aquele que almeja ser um líder religioso, como aquele que almeja ser um pastor, como aquele que almeja ser um bispo, em algumas traduções, ao episcopado, que ele deve seguir. Mas curiosamente, todas essas instruções, ela cai sobre os pais de família. E quando nós olhamos em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, o pastorado ou ser bispo, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina e com todo respeito. Isso é uma característica que Paulo ensinou a Timóteo sobre aquele que deseja ser um líder religioso, aquele que deseja ser um pastor, aquele que deseja ser um bispo. Mas todas essas características devem ser de um pai, porque ele diz aqui que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina com todo respeito.
Que isso seja o modo nosso de viver. Não somente dos pais, mas de toda uma família. A você que nos acompanha, que é pai, você que nos acompanha, que tem uma família dada por Deus, medite sobre essa palavra. Que governe bem a sua casa, criando bem os seus filhos sob disciplina, com respeito, com amor. Que possamos ser exemplos dentro da nossa casa. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te rendemos graça, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque mais um dia o Senhor Tu nos permitiu estarmos reunidos como Tua igreja. Obrigado, Senhor, pois as Suas misericórdias e a Sua graça se renovaram sobre nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, de modo especial pelos nossos pais. Obrigado, Senhor, pelos homens que o Senhor incumbiu com essa responsabilidade de guiar, de instruir e de fortalecer o seio de uma família. Dai-nos, Senhor, capacidade, autoridade, disciplina, respeito e amor. Faça de nós, Senhor, Tu não somente homens, mas pais, maridos e servos mais parecidos com Teu Filho Jesus. Que possamos, Senhor, representar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aquilo que o Senhor instruiu para nós. Com o amor pelo próximo como o Senhor Tu nos amou. Que possamos ser exemplos, que possamos ser respeitados, que possamos ser autoridades baseadas na Tua Escritura. Que o Teu alimento, Senhor, que a Tua palavra possa nos fortalecer para cada dia podermos ser pais e maridos melhores. Aviva, Senhor, a nossa casa, aviva, Senhor, o nosso espírito, para que possamos cada vez mais desejarmos a Ti, e que esse desejo seja repleto dentro da nossa casa, seja espalhado pelo nosso lar, e que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir cada dia a sermos cada vez mais servos uns dos outros, a conseguirmos amar ainda mais os nossos familiares e os nossos próximos, e que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, esse que nos escuta, essa família aqui representada, que o Teu Espírito Santo possa trazer o amor, a paz, a cumplicidade, a harmonia para dentro de cada lar nessa manhã, e que sejamos cada dia mais doadores de nós mesmos, e que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado dentro da nossa casa e por onde nós passarmos. Escuta, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, a oração da Tua igreja. É o que nós te pedimos nessa manhã, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Foi bom aí o momento de louvor e oração? Amém. Todos os papais, um feliz Dia dos Pais, né? Irmãos, nós vamos tentar aqui ser breves, né, nesse momento de sermão, porque nós ainda temos a ceia, né? E é um momento também muito especial para a igreja. Amém? Deus é bom o tempo todo. Nós vamos falar hoje aqui sobre o Deus que cura. Né? E a gente está vivendo aí na pele o que acho que muitas pessoas talvez já fantasiaram quando assistiram muitas obras, né, de ficção, muitos filmes, né? Em 2011 saiu o filme Contágio, né, que fala sobre um vírus, uma epidemia, né? Da mesma forma que um filme de nome Epidemia, em 1995. Eu, particularmente, gosto de uma série de zumbis. Falar isso num púlpito, né? Tem gente que escandaliza. E o The Walking Dead.
The Walking Dead, ele conta a história, assim, a narrativa, uma ficção, é um vírus também letal que está aí no ar, né? E todo mundo na série já está contaminado. A questão é que quando a pessoa morre de alguma forma, o vírus toma conta ali do sistema nervoso e só quer comer carne. E quando aquela pessoa, né, no caso já zumbificado, morde alguém que já está com o vírus, digamos assim, acaba acelerando ali a infecção e ela morre por causa da infecção mesmo e volta também zumbi. E só finaliza quando o cérebro ali, que é onde o sistema nervoso, né, o cóccix ali está funcionando, é danificado, ou seja por alguma perfuração, etc. E agora, nós estamos vivendo aí na pele uma pandemia, né? Primeira vez, acredito, na vida de todos nós que estamos aqui. Porque a última foi em 1919, né? Na espanhola, né? E não tem ninguém aqui com tantos anos assim, né? E agora, o que nós estamos vendo? Uma pandemia, Covid, que chegou para nós aí, a informação, janeiro, né, fevereiro, que estava surgindo. Em março, nós vimos um pico aí, né, de desespero da população, ao ponto que tinha pessoas fazendo estoque, né, de papel higiênico, o que literalmente mostra e prova que as pessoas estavam borrando nas calças de medo, né? A epidemia, ela realmente fatal, né, aí para algumas pessoas, até porque ela não tem cura, né, até então, né? Pelo menos é o que eu estou me baseando em informações da mídia, e a mídia, ela conta o que quer, e às vezes a gente tem que acreditar ou não. Graças a Deus, hoje a gente tem, inclusive, outras fontes alternativas de informação para a gente não ficar refém da convencional, né? E o que acabou acontecendo com isso é crise econômica, empresas fechando, né, grandes nações aí abaladas, né? E aí eu pergunto, né, ou faço uma pequena reflexão, uma pergunta retórica: como o cristão, como a igreja, né, deve lidar com isso? Qual é o papel da igreja neste momento? Né? Qual é o seu papel como cristão diante de uma situação como esta, né? Afinal, quando a gente olha para a igreja, em toda a história, ela sempre teve uma mensagem de esperança, ela sempre teve uma mensagem de fé, ela sempre foi aquela que providenciou, ou pelo menos ofereceu às pessoas num leito de morte, num hospital, ou até mesmo realmente já num velório, as palavras de esperança. Por mais que a pessoa talvez odeie a fé cristã, odeie a Jesus e a tudo que se refere à Bíblia, né? Quando ela está ali com a pessoa enferma, como nós podemos ver e presenciar, né, em muitos casos como este, elas procuram alguém para uma oração, né, procuram alguém para uma palavra. E quando a gente vai a um velório, as pessoas também esperam ali de você uma palavra de esperança, mesmo que já tenha falecido, né? Elas querem ouvir que aquela pessoa agora está descansando em Deus e que você vai um dia encontrá-la. São mensagens provenientes da fé cristã. Amém? Então, este problema trágico que acompanha a vida humana desde o princípio, né, que é a doença, como que nós, os cristãos, devemos lidar com isso? Como que nós devemos viver sobre isso, né? Como que a gente suporta na família, na nossa família, um problema como esse, né? Ou em nossas próprias vidas? Porque, não se engane, qualquer um de nós que estamos aqui, ou nossos familiares, nós estamos sujeitos, infelizmente, ao mesmo mal, né? E das mais variadas formas, né? A gente vê nas Escrituras
que a doença, né, ela aflige o homem desde o princípio, né? E Deus pode sim usar também uma enfermidade para nos ensinar alguma coisa. Ele já o fez outras vezes na história e também continua fazendo hoje, né? Hoje eu quero falar aqui da vida de um homem, né, do qual a Bíblia vai relatar mais coisas boas do que ruins. Ele, se a gente considerar a leitura bíblica, ele tem mais pontos positivos que negativos. Ele, é claro, né, tinha muita evidência porque era um rei. E um rei, irmãos, assim como nos dias de hoje, sempre tem mais evidência do que o cidadão comum, né? A gente, por exemplo, não tem relatos na Bíblia dos indivíduos pecando. Imagina o tamanho que seria a Bíblia. Deus trata, no caso aqui, os indivíduos, eu vou chamar os indivíduos anônimos, né, como um coletivo, como nação, como povo, mas não é uma relação, olha, fulano de tal, em alguns casos específicos, mas todos esses que receberam uma evidência, é porque Deus estava querendo mostrar algo referente ao povo, a nós, a igreja, né? Quando a gente olha hoje, por exemplo, a família do presidente está em evidência, né? Qualquer coisa que eles fizerem vai estar no seu celular, na sua TV, ou seja, no rádio. Então, nós vamos falar sobre um rei. E o rei dessa história aqui é o rei Ezequias, do qual nós já falamos sobre ele em outra oportunidade. Não sei se recordam, quando eu lembro que eu trouxe uma palavra aqui de quando ele foi ali usado, né, para vencer o rei Senaqueribe. Denilson que gosta desses nomes, né, Denilson? O ônibus é a minha deixa para beber água. O rei Senaqueribe é o rei da Síria, já havia conquistado Judá, e aí agora ele fala, agora eu vou conquistar Jerusalém. Então imagina Judá, Judá, estado como Minas Gerais, e imagina Jerusalém como Belo Horizonte. Então ele já tinha dominado Judá. E ele ousa, né, levantar a voz contra o Deus de Israel, dizendo a Ezequias, você acha que esse Deus vai proteger vocês? E aí foi naquela história interessante que Deus envia um anjo e acaba com os milhares do exército do rei da Síria em uma só noite. Sobre este rei que eu quero tratar aqui hoje. A Bíblia vai nos mostrar, historicamente, que ele reinou por 29 anos, né? E ele era filho de Acás, e Acás foi um rei que não fez coisas boas, ele ofereceu, inclusive, filhos a Moloque, ele levantou ídolos, porém, o rei Ezequias fez algo contrário, ele derrubou tronos, ele destruiu ídolos, tronos que eu falo, os tronos dos ídolos, né, na nação, ele construiu uma ponte, levantou muros, teve essa vitória do rei, e ele recebe uma cura especial, que é sobre o que nós vamos tratar aqui hoje, e vai ser o tema deste sermão. Uma coisa, basicamente, ele fez de errado. Quando vem uma comitiva da Babilônia, né, de Nabucodonosor, que vem até lá, ele mostra todos os detalhes, tudo. A Bíblia diz que ele mostrou tudo do seu reino, não deixou nada para trás. Então, isso foi um grande erro. Talvez, então, aqui o que está sendo condenado é o orgulho. E poderíamos dizer também que ele falhou em não ter um sucessor. Ele não tinha um filho, alguém para governar após ele. Mas, enfim, a doença que vem até o rei Ezequias vai ser o tema aqui dessa mensagem, é o que eu gostaria que a gente lesse, é o que vai colocar ele à prova e é o que eu espero que nos ensine aqui nesta manhã. Amém? Então vamos ler aí Isaías, o capítulo 38. A minha versão que vai ser
projetada aqui é a NVT, talvez diferente da sua, né? A versão transformadora aqui é uma versão mais recente. Então, se você tem o hábito da leitura em outras versões ou na sua Bíblia, fique à vontade para acompanhar, ou lendo pela projeção. Isaías 38, nós vamos ler o capítulo inteiro. São apenas 22 versículos, então, atenção aí para não perder a história. É uma narrativa, né, do profeta para que nós tenhamos conhecimento acerca daquilo que ele vivenciou. Você também pode ler lá em Reis sobre essa mesma história, 2 Reis 20. Vamos lá. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará desta doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Então a sombra no relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu este poema. Eu disse... eu me perdi. Sim, verso 10. Eu disse, no pleno vigor da minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante dos meus anos? Eu disse, nunca mais verei o Senhor, Deus na terra dos vivos. Nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora, como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortada como o tecelão corta o tecido do tear. De repente, minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se leões me despedaçassem. De repente, minha vida se acabou. Delirante, chireava como a andorinha ou como o gru, depois gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor, responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença. Agora andarei humildemente toda a vida e por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras a minha saúde, permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala da tua fidelidade, a geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de cordas entoarei louvores todos os dias de minha vida no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias: prepare uma pasta de figos e coloque-a sobre a ferida, e Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado: que sinal o Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor? Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos entoar a Ti este momento. Ó Deus, te pedir graça, misericórdia,
pedir a Tua presença, a Tua direção, que o Senhor fale aos nossos corações e que sejamos edificados e que o Teu nome seja glorificado. Perdoe os nossos pecados, sare-nos, ó Deus, as nossas feridas. Ó Pai, cure-nos nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente tem um momento de orar, quando a gente tem um momento de pregar, por exemplo, o que a gente espera? Né? Que Deus faça um milagre, porque nós somos falhos, pecadores. Tem pessoas que têm um poder de persuasão gigantesco na palavra, que te vende qualquer coisa, te vende um avião caindo, né? Porque tem persuasão. Mas não é isso que a gente espera com a palavra de Deus, de usar de persuasão, né? De alegorismo. Eu não quero atrair a sua atenção e o seu interesse na palavra de Deus, sendo aqui um papagaio, sendo aqui um bobo da corte, porque é algo sério, é um assunto sério. E a nossa esperança é que quando a gente fale sobre um tema bíblico, isso possa, de alguma forma, no seu coração, te edificar, te iluminar sua mente, para que você olhe para a palavra de Deus, olhe para a sua vida e veja, olha, há Deus no céu e há Deus na minha vida, há Deus trabalhando comigo neste momento. A gente espera que esse pequeno momento que nós temos aqui seja um momento realmente em que a sua vida seja abençoada. É por isso que a gente está aqui, sabe? Ao mesmo tempo que o propósito principal continua sendo dele, por ele e para ele. É tudo por causa de Jesus. Este texto ele é impressionante, né? Porque ele vai nos fazer refletir. Ele tem que fazer você refletir. Ele tem que fazer você olhar para isso aqui e pensar assim, poxa, como foi dito aí na introdução, né, antes da leitura, nós estamos falando de um rei obediente, nós estamos falando de um rei que era alguém bem-sucedido, que tinha intimidade com Deus, né, que foi capaz ali, depois de destruir todo um exército inimigo, sem ter que levar uma tropa. Já parou para pensar? Você tem um exército querendo te destruir, e por conta de uma oração sua, a sua aprovação diante de Deus, Deus vem e manda um único anjo acabar com todos aqueles inimigos, para que você não saia dali envergonhado, porque Ele está contigo, Ele te aprova. É o que Deus tinha feito, ou seja, fez com este homem. Ele poderia chegar, um rei Ezequias aqui hoje, e testemunhar em qualquer igreja milagres da parte de Deus, feitos para aquilo que ele tinha, né, como objetivo, glorificar ao Senhor, e nós daríamos glória a Deus, falando que este homem é cheio do poder de Deus. Um homem que derrubou ídolos. Ele chega na sua nação e vê todos aqueles ídolos que os seus pais tinham levantado, e ele vai e começa uma reforma. Qual que é a reforma? A reforma religiosa que ele providencia. Vamos acabar com tudo isso, porque isso é errado. Eu creio somente no único e verdadeiro Deus. O Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. O mesmo Deus de Davi, do qual ele também trouxe a arca, do qual ele quis honrar e glorificar, e Deus o abençoou. Diferente daqueles outros reis que tinham no seu coração o desejo de ter fama, de usar do poder para o seu próprio deleite e oferecer uma afronta a Deus através dos ídolos, ele queria glorificar ao Deus de Israel. Nós diríamos assim, este homem, ele está cheio do poder de Deus. Ele é um crente, como disse o pastor Renato, nós estamos crentes, né? E aí, pensando neste homem, e pensando nos dias de hoje, onde nós temos, por exemplo, uma doença, um vírus que está aí, né, ou seja, abalando nações poderosos, né, economia, da mesma forma, uma doença chega até a vida deste rei. Imagina, nós estamos falando de um rei,
Um homem que talvez pela sua posição tinha o melhor da medicina, tinha os melhores recursos da época, os melhores médicos. Ele tem o que a Bíblia chama de uma úlcera, e alguns estudiosos tratam com o nome famoso dos dias de hoje, que é o câncer. E ele recebe a visita de ninguém menos que o profeta Isaías, o filho de Amós, que no capítulo 6 teve uma visão gloriosa do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E este é o portador da mensagem. Então você é um homem cheio de intimidade com Deus. Você é um homem que tem posição, que é aprovado, que realiza feitos de edificar muros na cidade, de restabelecer. Você ouviu a palavra do Senhor e agora vem um servo de Deus, o homem de Deus, o profeta de Deus até sua casa. Talvez imaginando que ele receberia uma mensagem boa, né? Um alívio. Só que o que acontece é algo diferente, né? A gente olha, por exemplo, a vida do servo Jó. Já ouviram falar de Jó? Jó é um homem que Deus honrou, né? O próprio Deus testemunhou. Você está vendo o meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele. E ele é acometido de várias doenças, várias enfermidades, várias notícias ruins. E o que nós olhamos para Jó, é Jó falando assim, olha, eu vim nu e eu vou voltar nu. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém que, para aquele primeiro momento, compreendia, olha, Deus é acima de todas essas coisas. É bem verdade que a história vai nos mostrar que Jó talvez tinha uma interpretação, talvez não, tinha uma visão ainda diferente de quem Deus era, mas no final ele fala assim, eu te conhecia, eu já conhecia. Ele não falou que não conhecia, eu conhecia de ouvir falar, né? Mas agora eu estou contemplando com os meus olhos e vendo que o Senhor é muito maior do que todas essas coisas. Ele já era um cara que Deus já aprovava, já era um cara que Deus tinha feito testemunho positivo. E no final, então, agora Deus fala assim, talvez, qual que seria agora o testemunho, né? O que acontece com o rei Ezequias é o que nós lemos lá no versículo 1 e 2. De forma resumida, verso 1 diz assim, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer e não vai se recuperar desta doença. Então, quando o rei Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, ó Senhor, lembra-te de como eu te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Ele recebeu aquele diagnóstico, olha, sua doença não tem cura, acabou, você vai morrer. E aquele homem que até então, né, ou seja, vencia ali nações com seu exército, que estava numa posição elevada, que era um homem, digamos, cheio do poder de Deus, agora ele estava cabisbaixo e sem direção. Quem já ouviu uma canção assim? Não tem? Alguém poderia chegar para ele e cantar assim, se levante do chão. Ele agora então vira para a parede. O que isso quer dizer? Ele sai do ambiente ali público e vai para o lugar secreto. Ele agora vai diante de Deus, ele começa a rasgar o seu coração, a falar com Deus, Senhor, olha para mim, não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Eu comecei falando que quando a gente lê um texto sobre isso, a gente pode pensar e refletir nele, né? Uma coisa que a gente poderia pensar, refletir nesse primeiro momento, pelo menos nos primeiros versículos, é imaginar o seguinte, Deus muda? Deus se arrepende? Nós já estudamos aqui várias vezes que um dos atributos absolutos de Deus, que só Deus tem, é que ele é imutável, né? Ele não muda, diferente de nós. Nós mudamos, né? E Deus não muda. A Bíblia diz claramente, assim, olha, ele não é homem nem filho do homem para que mintas e que se arrependa. Só que aqui,
Nós vamos ver agora um rei recebendo uma mensagem que vai morrer, e então ele começa a clamar e começa a falar com Deus: tenha misericórdia de mim, ou seja, olha para mim, praticamente me salva, né? E o que nós lemos em seguida é o versículo 4 e 5, Deus então dando uma outra direção ao profeta Isaías. Versículo 4 ele diz assim: então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, eu ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Sim, eu defenderei esta cidade. E aí, Deus mudou? Se você é uma pessoa que é novato na fé, ou não é de ler muito ou estudar muito a palavra de Deus, é bem provável que lendo uma passagem como essa, talvez você pense assim: olha, ele mudou, ele muda. Né? Se alguém perguntar assim, Deus muda de opinião, de dessa, assim, muda, porque ele falou que iria morrer e agora ele está dizendo que o profeta voltar lá e falar que ele não vai mais morrer, pelo menos por enquanto. Isso pode acontecer porque a pessoa está baseando o seu conhecimento em apenas um versículo. Porém, o que nós sempre ensinamos aqui, que a Bíblia responde à própria Bíblia. Que um texto traz luz a um outro texto do qual a gente talvez tenha alguma confusão. Então, tem textos que são mais difíceis, sim, mas tem outros textos que são mais claros, que vão trazer um esclarecimento. Então, é melhor a gente ter o que? Estudo, pesquisa, para compreender. Porque se nós olhamos para um texto como esse, talvez a gente ache assim, sim, Deus muda. Eu falei aqui sobre Jó, e agora eu quero falar sobre um outro. Profeta Jonas. Deus falou com Jonas o seguinte: vai até Nínive e leva uma mensagem de que aquela cidade, arrependam-se, porque essa cidade vai ser destruída. E essa foi a mensagem de Jonas para Nínive. E o que aconteceu? Ele tinha uma palavra, uma ordem antes, né? Arrependam-se, que Deus vai destruir a cidade. E o que o povo então fez com a mensagem de Jonas? O povo de Nínive arrependeu. Quando ele se arrepende, o que Deus faz? Não mais destrói aquela cidade de Nínive. Aí você poderia pensar, será que Deus então muda de ideia? Não, o que acontece é que, igual eu disse sobre os textos, se você ler a Bíblia num conjunto, entendendo o contexto, o que você vai perceber? Que tem algumas palavras de Deus que são direcionadas ao homem, mas ela traz uma condicional. Se você fizer, isso vai acontecer. E é o que aconteceu, ou seja, por mais que não tenha ficado incutido aqui na vida do rei Ezequias, ou no texto que nós temos, era uma condicional. E ele arrependeu: coloque em ordem a tua casa. Talvez o colocar em ordem a tua casa tenha sido essa chave. Mas o fato é que Deus na Bíblia trata dessas formas também, e a gente deve entender e conhecê-la para que a gente não entre em conflito teológico ou doutrinário. Afinal, nós estamos falando na vida de um rei que era um servo de Deus, e Deus então deu a ele mais 15 anos. Quando a gente olha para isso, e esse texto vai nos trazer uma confirmação que é verdadeiro, é que Deus falou com o profeta o seguinte: olha, tem um relógio de Acaz. Acaz era o pai, foi rei antes, né, de Ezequias, e ele tinha lá um relógio de sol, né? Eu vou recuar 10 graus, vou voltar no tempo. Basicamente, eu vou voltar no tempo para te dar mais tempo, né? É o que ele fez ali e confirmou, ou seja, este propósito, porque a gente sabe que Deus, ou seja, ele deixa a sua palavra como algo que não pode ser questionado, né?
E agora que o rei Ezequias ficou ali tão abalado, né, ou seja, com essa notícia da morte deles, né, a gente deve pensar e imaginar por que isso aconteceria. Né, ou seja, um homem cheio, digamos, de intimidade com Deus, de experiências com Deus, né, que fez coisas maravilhosas em nome de Deus. Ele agora recebe uma notícia, você vai morrer, ele fica, né, depressivo. Vai lá para a parede lá e começa a orar e chorar e está muito triste. Uma coisa que a gente deve lembrar é que o povo de Deus aqui na história, o que eles recebiam de instrução desde sempre? Olha, quando você obedece ao Senhor, você vive mais. Até hoje é assim. A gente ensina, honre teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados. Aquelas pessoas que obedeciam à fé, que eram fiéis a Deus, Deus dava longanimidade de dias. E agora o rei, que até então era um homem obediente, está recebendo a notícia, você vai morrer. Ele estava no auge. Sabe uma pessoa que está no auge da sua vida de fé, de reconhecimento? Só que o que ele não tinha, igual eu disse a princípio, ele não tinha um herdeiro, ele não tinha um filho. E se ele morre, ele não tinha sucessão. Olha que situação. Tudo isso pode ter trago, né, ou seja, na vida deste homem, que isso era um mal para a vida dele. Só que, como nós acabamos de ler, Deus vai lá e cura ele. Assim, eu vou te dar mais 15 anos. Né? E aí, quando isso acontece, ele cria um cântico, uma música. Tem até no YouTube, se você pesquisar lá, Cântico de Ezequias, tem alguém que fez umas canções com esses versículos, não exatamente na mesma ordem, porque seria mais difícil a leitura na nossa língua, né? Mas você consegue ver. E aí ele separa em duas partes, que você pode ver do versículo 10 até o 15, a primeira parte do seu cântico, é um pouco mais depressivo, um pouco mais cabisbaixo, é mais de tristeza e choro. Diz assim, olha, verso 10, eu disse, no plenor vigor da minha vida, eu devo entrar no lugar dos mortos, serei roubado do restante dos meus anos. Eu disse, nunca mais vou ver o Senhor na terra dos viventes, nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. A minha vida foi levada embora, como a tenda de pastor na tempestade, foi cortada, como o tecelão corta o tecido do tear. De repente a minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas eram como se leões me despedaçassem. De repente a minha vida se acabou. Delirante, eu chireava como a andorinha, ou como o grou, depois gemia como a pomba, meus olhos se cansaram de olhar para o céu, espero de socorro, eu estou aflito, responde-me, Senhor. Mas o que eu posso dizer? Ele me enviou essa doença. Agora eu andarei humildemente toda a vida, por causa da angústia que eu senti. Ao primeiro momento, a primeira parte desse cântico é assim, de somente... Olha como que a doença me jogou para baixo, olha como que a doença me fez pensar em, de repente, desistir, ou talvez imaginar o que eu não vou viver mais com aquelas pessoas, né? Poxa, eu sonhei tantas coisas, né? Com meus filhos, com outras pessoas, e o meu projeto, né? E aquilo que eu penso em fazer, tudo isso acabou. Isso acontece quando as pessoas recebem um diagnóstico, né? Do médico ali hoje em dia. Você tem mais 2 anos. Se der tudo certo. Passa uma história na sua vida. É o que ele está vivendo. Porém, a Bíblia diz que ele recebeu a cura. Então agora ele está alegre. Olha o versículo 16 em diante. Senhor, a tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restaurou minha saúde e permite que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Os mortos não podem te exaltar, pois não podem te entoar louvores, aqueles que descem à cova, e já não pode esperar em tua fidelidade. Mas somente os vivos te louvam, como eu faço hoje. Cada geração fala da tua fidelidade à próxima geração.
Sim, o Senhor está disposto a me curar, então com o instrumento de cordas eu vou entoar louvores todos os dias da minha vida no templo do Senhor. De fato, quando a gente lê isso aqui, a gente percebe que o rei Ezequias conhecia Deus. Ele recebeu estranhamente, com estranheza, essa notícia da doença na vida dele. Porque é estranho, é como se ele não tivesse confiança em Deus, né? É como se ele não tivesse feito ali todo o dever de casa necessário para isso. Então, assim, passando por essa história, analisando esse texto, eu queria fazer aqui uma pequena reflexão para as nossas vidas, né? Observando que o rei Ezequias aqui foi curado, ele teve seus anos acrescentados, conforme o Senhor prometeu, e em seguida ele teve até um filho, né? Quem lembra o nome do filho de Ezequias? É algo sobre lembrar. Manassés, né? Que foi um filho terrível, um dos responsáveis, inclusive, sobre Deus falar assim, acabou, agora, sabe aquelas promessas que eu estou falando que vocês vão ser exilados? Agora acabou, agora vai ser realmente exilado. Porque Ezequias fez o que pior que o avô, Acás, sabe? Mas na vida do rei aqui, Ezequias, isso pode nos ensinar. Primeiro que nós devemos lembrar que a doença está presente aí nas nossas vidas, nossa família, né? E agora, mais do que nunca, na mídia o tempo inteiro. Eu queria que a gente pudesse aqui refletir um pouco, observando a situação de como, por exemplo, o rei Ezequias agiu e como que a gente também deve agir diante desta ou qualquer enfermidade que venha nos bater a porta. Primeiro, uma coisa que a gente deve perceber, pelo menos no seu cântico, né, que a gente acabou de ler, é que às vezes a enfermidade é uma boa disciplina, sabe? Ela faz com que a gente valorize coisas pequenas. Ela faz com que a gente valorize coisas que são realmente importantes. Você percebe que ele tinha tudo, era rei, mas quando veio a notícia da morte, é como se ele não tivesse nada. Por exemplo, eu não tenho filho, eu não tenho sucessor. Ele diz, a sepultura não pode louvar, né? Ele sofre com aquela notícia, e hoje em dia o que a gente está vendo? As pessoas lutando contra uma doença, que no caso que seja essa Covid, mas tem várias outras, né? E tem muita gente que está dando tudo que tem para poder viver mais dias, né? Para poder acompanhar ali o parente. Tem gente que está vivendo isolado e as pessoas estão sentindo realmente o peso disso. Por exemplo, a minha mãe, ela fala que todo dia, nossa, eu queria ir para a igreja, estou sentindo falta de estar ali num culto. Ela sabe que o culto na televisão, transmitindo lá, não é a mesma coisa. E não pode, primeiro por conta da situação e também por conta da própria saúde, que está muito mais debilitada. E a gente tem, às vezes, pessoas que têm toda a possibilidade, mas não tem interesse nenhum. Às vezes, quando essa pessoa que não está com interesse nenhum pega uma doença, como esta mesmo, e tem que ficar internado, talvez aí vai valorizar. Percebe como é assim? O rei Ezequias tinha muitas pessoas. Vê se é para mim aí. Nossa, calma. Quando o rei Ezequias sofreu ali, o que aconteceu com ele, né? Parece que ele ficou mais sensível, né, a Deus. E hoje em dia, quando as pessoas estão enfermas, muitas pessoas estão mais sensíveis também a ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E se você é um cristão, se você é uma pessoa que tem
um conhecido, por exemplo, enfermo, caiu de novo? Você deve ser um porta-voz, sabe, desta mensagem de esperança. Você deve ser alguém que estimula a pessoa a ter fé, a ter a convicção e crer em Deus, um Deus que pode curar, como a gente viu aqui na vida do próprio rei Ezequias. Lá no versículo 15 ele diz assim: mas o que eu posso dizer? Ele mesmo enviou a doença. Agora eu andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que eu senti. O que isso quer dizer? Ele sabe que Deus é soberano, ele sabe que Deus pode curar, ele sabe que é Deus que pode enviar também a chaga, mas ele sabe que é Deus que tinha um poder, inclusive sobre tudo, sobre o bem, sobre o mal. Tem pessoas que têm dificuldade de imaginar isso. Não, Deus pode enviar uma enfermidade, Deus pode fazer alguma coisa, Deus pode atacar um servo. Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia, né? E conhecer o Deus das Escrituras. O fato é que enfermidades podem vir às nossas vidas, seja por nossa cobiça ou por nossas próprias falhas, ou porque Deus quis assim, que Deus quer nos ensinar alguma coisa. O fato que a gente deve lembrar é que nem o perigo, nem a doença, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a gente trata de doença, olhando aqui, por exemplo, que foi o que viveu o rei Ezequias, ele relata primeiro, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. O próprio Isaías, né, que foi lá dar a notícia ao rei. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. E ainda falando sobre este mesmo filho, do qual ele anunciou, do qual seria poderoso, do qual seria o Pai eterno, o príncipe da paz. Lá no capítulo 53, versículo 3, ele diz assim: ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Amém? Então, se o rei Ezequias foi um bom rei, e mesmo falhando no final da sua vida, recebe a cura, nós podemos olhar para um rei melhor que nós temos. Nós podemos olhar para um rei que tem sobre os seus ombros o governo de tudo, do qual a Bíblia o chama de Pai eterno, príncipe da paz. Este mesmo rei poderoso recebeu sobre si as nossas dores, o nosso castigo, para que nós fôssemos curados. A gente pode até morrer por causa de uma enfermidade, mas uma enfermidade do nosso coração para com Deus, não. Isso já foi curado. Ele até pode permitir que a gente seja sim curado ou morra com uma doença. Mas algo que nada e nem ninguém pode tirar de nós é a paz que nós temos com Deus por causa de Jesus Cristo, porque Ele pagou este preço, Ele já foi enfermo em nosso lugar. Jesus é um bom e maravilhoso conselheiro e Ele é o Rei dos Reis. E este mesmo Rei é o mesmo Deus que pode nos curar. E se nós precisamos de cura hoje, como um rei Ezequias precisou na história, nós podemos ir até o mesmo Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele pagou um preço. Ele foi enfermo para que nós fôssemos curados. Talvez a cura que a gente precisa aqui hoje seja uma cura física. Ou talvez a gente precise de cura, né, na família, em alguém.
Talvez seja uma cura de relacionamento, talvez seja uma cura do nosso coração, talvez seja a cura do nosso interior diante de Deus. O fato é que nós temos este mesmo Deus disponível. A história que eu contei do rei Ezequias foi somente para mostrar, olha, existe um Deus na Bíblia que cura, que cuida, que obedece a sua própria palavra, o seu próprio mandamento. E Ele nos deu Jesus Cristo. E talvez a gente precisa de cura aqui hoje também, ou pessoas que estejam nos assistindo precisam, ou familiares precisam, e nós podemos chegar até o Senhor para pedir que Ele nos cure, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Feche teus olhos. Se você precisa de cura, se você quer orar por alguém que precisa de cura, independente da cura ou da enfermidade, né? Fale com o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Nós ouvimos, ó Deus, segundo a Tua palavra, que Tu és um Deus que cura e que transforma situações para nos ensinar, para nos ajudar. E Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje Te clamando. Tenha misericórdia de nós. Fale conosco, Pai. Nos ajude, nos cure, nos santifique, Pai. Pai, em nome de Jesus, aquele que está com o coração hoje enfermo, talvez por situações corriqueiras, ou talvez por situações, ó Pai, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, do seu cônjuge, no trabalho, talvez, ó Pai, por questões interiores, e precisa de uma cura, precisa de um milagre. O mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias é o mesmo Deus que enviou a Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados, ó Pai, e pode curar-nos nesta manhã. Talvez o coração, ó Pai, não seja o problema, talvez o relacionamento não seja o problema, talvez sim, Pai, haja uma enfermidade batendo a porta, talvez o médico já deu algum diagnóstico, e não há, ó Deus, uma solução. Mas nós cremos no Deus que pode fazer todas as coisas. E nós pedimos ao Senhor que cure, ó Pai, em nome de Jesus, este teu filho, esta tua filha. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, Pai. Abençoe a vida daqueles que estão enfermos hoje num leito de hospital. Aqueles que estão lutando contra esta pandemia. Ó Pai, em nome de Jesus, aqueles queridos, aqueles mais próximos que precisam de um milagre, que o Senhor, ó Pai, esteja na vida deles, neste dia, nesta manhã, nesta noite, curando, abençoando e salvando. Pai, em nome de Jesus, cure-nos, ó Pai, e principalmente nosso relacionamento com o Senhor. Se há necessidade, ó Deus, de confissão de pecados aqui hoje, de reconhecimento, ó Deus, de fraqueza, de necessidade do Senhor, que haja salvação, que o Senhor cure, ó Pai, e transforme todo o passado, ó Deus, agora em um novo tempo, como foi com Ezequias. O Senhor acrescentou-lhe anos de vida. O Senhor lhe deu, ó Deus, oportunidades, Pai. Que o Senhor possa nos dar vida nova a partir de agora em Cristo Jesus. Pai, essa é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Ele carregou a nossa cruz. Vê escravos nas mãos, seu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.
Pede o Pai que lhe dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Por ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Irmãos, ainda nesse momento de oração e de louvor, né? Sempre para nós relembrarmos esse momento da ceia, deve nos fortalecer ainda mais a entender a importância de nós louvarmos e nós adorarmos a Deus. O privilégio que temos de poder estar reunidos como Igreja de Cristo, e como o pastor Wagner falou, nós cearemos com Jesus na sua volta, nós estaremos com Ele na sua presença, e até que Ele venha. É por isso que a gente relembra esse momento. Agora você tem a oportunidade de adorar a Deus. Se você se preparou para ofertar na casa do Senhor, né? A gente sempre ensina, a gente sempre ressalta que isso nunca deve ser um peso na sua vida, nenhuma obrigação. Não tem valor, não tem quantia que pode comprar alguma bênção para você aqui hoje. Mas nós devemos ofertar a Deus a nossa fé, 100% da nossa gratidão, 100% do nosso louvor. E é por isso que a gente se reúne, porque nós cremos que é Deus quem cuida desse lugar. Mas as nossas ofertas pagam os custos que nós temos aqui. E se você se preparou essa manhã para fazer isso, e você que nos acompanha pela internet, você tem os meios para ofertar, e faça isso de gratidão, faça isso com alegria, nunca com pesar. De maneira alguma tire do sustento da sua casa para trazer para a casa do Senhor. Mas faça com gratidão, faça com amor. Amém? Eterno Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos para Te louvar, para ouvir a Tua palavra. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte da Tua igreja. Abençoa, Senhor, esse momento de oferta, recebe como forma de gratidão, como forma de louvor. Abençoa, Senhor, a cada um que se dispõe a ofertar na sua casa, e Te clamamos em nome de Jesus. Seja sempre o sustento da nossa família, que nunca falte o alimento na nossa mesa, que nunca falte provisão financeira dentro de cada lar, mas acima de tudo nós cremos que é o Senhor quem sustenta a Tua igreja e a cada família aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, por mais uma vez. Recebe as nossas ofertas como forma de louvor, como forma de adoração. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Irmão, nós já estamos para terminar, né? E daqui a pouco tem um café ali corrigido. Eu fiquei, sabe, Maria corrigiu o café do Denilson, que é bom, graças a Deus. Tem o chá também lá, tem um biscoito. Então, antes, né, de ir embora, toma lá um café conosco, né? O Hipólito, que está nos visitando aí, faça lá, toma um café lá conosco lá, viu, Hipólito? Toma um cafezinho ali dentro. E nós já oramos pelos papais aqui. Antes de terminar, eu queria só fazer uma oração aqui especial, né? Porque amanhã é 17 anos de casamento, né, do casal Denilson e Maria. Então vem aqui à frente para a gente orar por vocês, a igreja orar. 17 anos não é 17 dias, né? Sobe aqui, vamos lá para a gente abençoar, né? Ou seja, que venham mais 17, né? Vai vir mais bebê? Agora só. Amém? Vamos abençoar a vida deste casal, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida de Denilson e Maria, ó Deus, que completam, ó Deus, amanhã 17 anos de casamento, Pai, 18 anos juntos, ó Pai, e o Senhor os deu filhos, ó Deus, tem abençoado a casa dele, a família deles, e nós pedimos que esta bênção continue, ó Pai, que o Senhor continue guardando, guiando, ó Deus, o caminho deles conforme o teu bom propósito. Que a bênção do Senhor jamais falte, ó Deus, sobre a casa deles, sobre as famílias deles. Nós abençoamos este casal em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Parabéns desde já, né? Que Deus abençoe ricamente aí esta família. Olha lá para a foto. Ai, que chique. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dia de ceia, sabe que passa um pouquinho do horário, então é compreensível. E tem alguma coisa que eu tinha que lembrar? Fora parabéns dos meninos aqui? Acho que não, né? Logo a mais à noite vai ter aí o culto, né? Ou seja, transmitido, né? Se você quiser, acompanhe novamente. Vai ser muito bom ter você conosco lá. Se Deus permitir, der tudo certo. Amém? Que Deus abençoe vocês, a semana seja uma bênção em nome de Jesus. Pai, guarde a vida dos teus filhos agora no retorno para suas casas, que este domingo, ó Deus, seja uma bênção em comunhão, em família, ó Deus, que todos possam ter de alguma forma aqui crescido um pouco na fé e que o teu nome seja exaltado na vida deles. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela comunhão, obrigado pela tua igreja nessa terra. E Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós te aguardamos. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito e para sempre, para sempre, para que a graça do Senhor Jesus e a comunhão e para sempre, para sempre.
Uma história que eu adoro contar e já contei várias vezes é aquela quando eu deixava minha filha na creche. Eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos, e ficava conversando com os filhos. E eu olhei para aquela menina assim, e ela me olhou e ela disse: "Você é o pai da Anitta?" E eu falei: sou o pai da Anitta. E ela: como você é feio." E eu falei: "Que isso, menina? Qual o seu nome?" Ela disse: "Gabriela." E eu: "Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso? Minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo." E ela: "Não, você é muito mais feio que o meu pai." E eu falei: "Pô, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso." Peguei meu carro, fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta. Quem é que tá ali na frente da escola novamente? Ela, a Gabriela, me olhou e falou assim: "Esse é seu carro?" Eu falei: "É." E lá vem. E ela: "O carro do meu pai é bem melhor que o seu." E eu pensei: que coisa, Gabriela, você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. E ela: "Não posso fazer nada, né, tio?" E eu: caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei: vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela. Cheguei lá, ela me olhou e falou: "Você é fracote, né, tio? Meu pai é bem mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só." E eu falei: "Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso, seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já tô ficando de saco cheio, já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriela." E eu fiquei pensando: que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer, ou eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. E aí tô eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço, e aí chega um cara pra pegar a Gabriela um dia, assim, eu olhei e falei: não pode ser, deve ser um tio. O cara chegou num Corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca, sai ele com a Gabriela no colo. Eu: que isso? Quase que eu gritei: estão sequestrando a Gabriela, atenção. Aí eram os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando beijo na Gabriela, e a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara, achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte, mais bem sucedido. Ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha, ouve o que ela tem pra falar, vai ela falando um monte de coisa no ouvido dele, ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no Corsa dele, os dois. E eu pensando: puxa vida, tá lá, mano, o cara mais bem sucedido do mundo, o cara mais honesto, mais lindo, mais forte, o ídolo da Gabriela, aquele cara que é um herói pra ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Os próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo pela vida toda para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, a gente não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia. Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe. Isso é muito importante para mim, tá, pai? Muito obrigado pelos dias que você ficou comigo. Que Deus te abençoe. Tchau. Eu te amo. Tchau. Oi, pai. Oi, pai. A gente veio te desejar um feliz Dia dos Pais pra você e pra todos os pais da igreja. A gente te ama. Beijos. Feliz Dia dos Pais pra você e todos os pais da igreja. A gente te ama. Tchau. Oi, pai. Hoje eu vim aqui te desejar um feliz Dia dos Pais. Eu vim falar que nenhum presente que eu te der vai expressar todo o amor que eu sinto por você. E cada dia mais eu me inspiro em você. E quero falar que eu te amo muitíssimo. Feliz Dia dos Pais. Oi, papai! Nós estamos passando aqui hoje para te desejar um feliz Dia dos Pais. Dizer que a gente te ama muito, que nós somos muito gratas ao Senhor por ter você em nossas vidas. E a gente tá mandando um super beijo pra você, né, Nick? Manda um beijo pro papai. Papai, a gente te ama muito. Manda um beijo pro papai. Beijo.
Te amamos, papai. Eu e o Miguel está passando aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais, falar com você que você é o melhor pai do mundo, que te desejar um feliz Dia dos Pais, uma ótima vida e que a gente te ama muito. Feliz Dia dos Pais, a gente ama. Nós te amamos! Pais, amor, que Deus te abençoe, te proteja sempre e que você continue sendo esse paizão que você é pro Nicolas. A gente te ama muito. Feliz Dia dos Pais! Nós amamos você!